Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é dia 4 de dezembro e como você sabe, 4 de dezembro é o dia do sapo aqui no canal. Se você chegou do último 4 de dezembro pra cá, essa tradição começou quando eu fiz o vídeo do sapo de Coleman. Lá, acho que foi em 2020 ou 2019, e foi legal. E aí no ano seguinte eu decidi fazer um outro vídeo de sapo no mesmo dia. E desde então, todo dia 4 de dezembro, a gente faz um Desmistificando de Sapo. A questão é que o vídeo desse ano não vai ser um Desmistificando. Muita gente vive comentando que os meus vídeos parecem TCC, e quem me acompanha no Twitter e no Instagram viu que meu TCC de verdade que eu apresentei na faculdade foi a respeito de sapos. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar aqui o TCC. Agora, a questão é que eu não vou apresentar esse TCC da mesma forma que eu fiz lá na faculdade, porque aqui a gente está lidando com um público-alvo e com um objetivo totalmente diferente. Lá eu queria ser aprovado no TCC, eu fui, consegui ser aprovado com 9. Agora, aqui por outro lado, a gente está mais interessado em mostrar o que eu fiz, em discutir como isso foi apresentado. Talvez isso venha a ser útil para você em algum momento, porque todo o código desenvolvido vai estar disponível ao final do vídeo, assim como o TCC e assim como todos os materiais que eu vou utilizar aqui no decorrer desse vídeo. Então, esse aqui foi o meu TCC, essa é a versão final que eu apresentei, tem 43 páginas. Lá na faculdade eu utilizei essa apresentação de slides aqui, ela tem 22 slides e eu tive de 20 a 30 minutos para fazer a apresentação. Eu não vou usar muito essa apresentação de slides aqui porque eu acho que vai ser mais interessante a gente usar o tablet. Eu tô com uma canetinha de tablet aqui porque eu tô com um tablet na mesa e eu vou tentar colocar a tela do tablet aqui no computador pra gente fazer, porque isso até pode ser que eu vá usar em um projeto que eu tô cogitando ainda pro começo do ano que vem, lá para março, fevereiro talvez, mas vocês vão ter novas informações mais adiante. Então, como eu disse aqui, eu vou apresentar de uma forma totalmente diferente. Eu não fiz nenhuma referência ao Palmeiras lá na faculdade. Eu, honestamente, nem tô com vontade de fazer nesse vídeo, porque aconteceu uma coisa horrível no Peru, e todo mundo sabe disso. No Natal eu não quero nem ver Peru na minha frente. Vai demorar para eu fazer qualquer vídeo sobre as construções megalíticas dos Incas, porque eu não quero pensar no Peru por um bom tempo. Então, vamos abordar aqui o que eu apresentei. O meu TCC, eu fazia engenharia da computação na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, aqui no campus São Carlos mesmo. Foi sobre análise do desempenho de diferentes vetorizadores e diferentes classificadores para identificação de espécies de anuros através do som. Você vai entender mais daqui a pouco. A questão de norma BNT e tal, eu acho que tá da hora isso aqui. Eu fiz a partir de um modelo que eu mesmo criei no Word. Se vocês quiserem, depois eu compartilho com vocês. Então, isso aqui é a capa, depois você tem que ter essa segunda parte, que vai basicamente ter um trechinho dizendo que diabos você está fazendo, para quê. Aqui tem o nome do meu orientador, Murilo Naldi, excelente professor. Aqui a gente tem o que vai ser utilizado para colocar na biblioteca. Eu imagino que isso não seja válido para toda a universidade. Isso parece ser uma coisa da minha universidade em particular. Aqui a gente tem, portanto, a parte que seria assinada. Eu descobri que hoje em dia ninguém assina essa folha, pelo menos não no meu curso, mas é para ter de qualquer jeito. Eu pude chamar 2 orientadores. Chamei a professora Heloísa, que me deu aula de inteligência artificial. O Murilo, por sua vez, me deu as optativas, aprendizado de máquina 1 e 2. E chamei também o César Comim. Eu nunca tive aula com o César Comim, mas eu fui indicado por outros professores porque ele trabalha com a parte de processamento de sinais, que é uma coisa que a gente vai fazer bastante aqui. Aqui nós temos um resumo, isso aqui você tem que dizer o que tem no seu artigo e você tem que mencionar a conclusão. E eu ainda não aprendi a usar esse CADSO, desse recurso aqui de grifar o texto, acho que é novo, né? Alguma atualização do Mozilla. E no começo, lá atrás, eu até me perguntava, tá, mas eu vou botar a conclusão aqui, isso não é spoiler? Aparentemente não, é para botar a conclusão aqui. Palavra-chave, depois você vai escrever o mesmo resumo em inglês. Ok, se você quer usar o ChatGPT, usa, mas pelo amor de Deus, não copia e cola. Verifica o que tá, se você não sabe inglês tão bem, pede para alguém revisar, nunca dá Ctrl+C, Ctrl+V, nem GPT, nem tradutor, nem nada. Escreve o negócio ou no mínimo revisa. Aqui você faz os agradecimentos, pode escrever aí o que você quiser. Depois uma frase, caso isso seja interessante para você. Lista de figuras você vai ter que colocar.
lista de tabelas, caso tenha tabela, você também vai ter que colocar, lista de abreviaturas e siglas, isso aqui eu não lembro se é obrigatório ou opcional, mas eu acabei colocando. Se foi opcional, eu coloquei, porque a gente tem várias siglas aí que são importantes. Aqui uma dica que eu posso dar pra você é, manter esse troço na mão é um inferno e você não vai conseguir, esquece. Faz isso de forma automática, como eu fiz no meu arquivo do Word, e você só vai ter que se lembrar de atualizar o índice mesmo na hora de exportar. Sumário também é um inferno se você vai fazer na mão. Esquece, você não vai conseguir fazer esse negócio na mão. É mais difícil que o próprio TCC. Faz no Word automático, pronto, bonitinho. Você pode usar LaTeX também, se você quiser, muita gente usa. Eu não estou muito acostumado com LaTeX. Perguntei para o meu orientador se eu podia fazer no Word e a resposta foi, contanto que o negócio fique igual ao LaTeX, você pode. Pelo visto ficou, porque deu certo. Então vamos lá, o que são anúrios? Anúrios são os anfíbios que fazem parte da ordem Anura, que inclui sapos, rãs e pererecas. Os anúrios têm uma pele permeável. Isso é muito importante para a gente, porque essa pele funciona na respiração e na hidratação de um anúrio. E por isso eles são muito vulneráveis a um contaminante. Eles são muito frágeis no ambiente. Então se você tem anúrios no ambiente, ou se você não tem anúrios onde você deveria ter, isso é um marcador muito importante da qualidade de um ecossistema. Além disso, alguns anfíbios vivem em regiões que têm espécies invasoras. A gente tem, por exemplo, o nosso bom e velho sapo cururu. Esse sapo aqui é um dos meus sapos favoritos. Ele não é invasivo aqui no Brasil, porém, ele é uma espécie invasora lá na Austrália. Ele foi importado para lá em 1935. Em inglês, a gente até chama esse carinha de cane toad, porque a ideia era combater um besouro da cana-de-açúcar. O problema foi que esse sapinho virou simplesmente uma praga. No Brasil, claro, a gente tem uma atividade agrícola muito extensa, a gente tem parte considerável da população em zona rural, que inclusive depende da água que sai de córregos, que sai de poços, e portanto monitorar a população de anúrios é importante para garantir a qualidade do ecossistema, porque tem gente que depende desse ecossistema, porque a gente vive nele, óbvio, e também para mitigar problemas que venham a comprometer a população de anúrios, porque esses problemas não vão só fazer o sapinho sumir, eles vão escalar para situações muito mais graves, e quando o sapinho some é porque tem alguma coisa errada. Como grande parte dos anúrios emitem um som característico da espécie para atrair fêmeas durante o período de acasalamento, eles não são muito diferentes da gente, pelo visto, monitorar sons de anúrios é bastante importante para você, portanto, compreender a presença de anúrios e, portanto, a qualidade do ecossistema e uma espécie invasora, porque se lá aparece um canto que você nunca observou, que não faz parte dos demais cantos do sistema, tem algo estranho, bom a gente investigar. Para realizar essa tarefa, a maioria das propostas procura identificar a presença dos anúrios através de um aparelho. Inicialmente, você vai pagar um biólogo para realizar essa identificação. Agora não dá para você fazer isso sempre, porque esse negócio é caro, esse negócio é demorado. E se você utiliza aprendizado de máquina, é possível utilizar essas gravações que são previamente identificadas por um biólogo de verdade, para então você ser capaz de identificar qual é o anúrio que está produzindo aquele som, com, claro, uma certa precisão. Só que não é ChatGPT, IA generativa, Gemini, essas coisas aí, Midjourney, mas que tem Leonardo AI, não lembro dos nomes agora, mas isso aqui é justamente o uso de alguns algoritmos de aprendizado de máquina para uma tarefa de classificação. Isso aqui é uma coisa completamente diferente do que você encontra geralmente em ChatGPT e essas coisas. Então a ideia aqui, nesse momento eu vou passar para o tablet, mas a má notícia de passar para o tablet é que eu tenho que abaixar e eu vou ter que tirar a câmera. Eu até poderia colocar o tablet aqui, você está conseguindo ver o tablet normalmente, mas se eu abaixar a cabeça aqui desse jeito, você vai ver em cima da minha cabeça. E a última coisa que um homem precisa ouvir depois do seu time perder uma competição continental é que ele está ficando careca. Então, como está aqui no tablet, isso é uma coisa nova, eu nunca fiz aqui no canal, mas vamos ver se isso funciona bem. Eu peguei aqui alguns trechos do meu TCC, colei e coloquei também um quadriculado que vai ajudar a gente. Eu não fiz isso na faculdade. Eu até tinha esse tablet, mas eu nem pensei em fazer um negócio do tipo, porque eu nunca tinha feito, eu obviamente ia me atrapalhar. Eu nem sei se é uma boa ideia. Então vamos lá. A gente tem, para começar, um sapinho. Isso aqui é para ser um sapinho. Eu não sei desenhar, mas eu vou tentar desenhar aí um sapinho, tá? Isso aqui é um sapinho. E ele tá puto porque ele não ficou muito legal. Então ele vai coachar.
quando ele está ali atrás de fêmeas, ele vai produzir um som. O que vai acontecer com esse som? Esse som vai parar em um gravador. Então aqui a gente vai ter um dispositivo, eu vou chamar de G, que vai realizar o processo de gravação, e esse processo de gravação vai resultar para a gente em um arquivo de áudio. Eu vou tentar desenhar também uma coisa que eu nunca tentei desenhar, sapinho eu tento desenhar, isso aqui eu nunca tentei, que é uma nota musical. Então isso aqui vai produzir para a gente um arquivo de áudio. Aí nós temos um arquivo de áudio que é simplesmente uma sequência, né, de zeros e uns, então a gente vai ter um monte de zero e um monte de um, como você já deve imaginar. E o nosso objetivo vai ser, o primeiro deles, pegar essa sequência aqui, que nós temos de zeros e uns, e nós vamos transformar essa sequência em um vetor. Quando eu falo vetor, esse termo vetor é bastante comum na computação. Se você é da computação, você certamente já conhece. Mas se você não é, um vetor basicamente é um conjunto aí de números. Então, a gente vai empacotar vários números em um só. Como assim? Esse vetor se chama S. E esse vetor ele é composto de uma sequência de atributos que a gente vai chamar de S1, S2, S3. Na verdade, para manter aqui o padrão da computação, vamos começar chamando eles de S0. S0, S1, S2, S3. E até onde isso vai? No momento nós não sabemos. Isso vai até Sn, conforme você observa aqui. Ou seja, esse som de sapo foi transformado em uma sequência de números. Esse processo a gente chama de vetorização. Então isso aqui vai ser chamado de vetorização. Agora, o que você vai fazer com essa sequência de números? Você vai pegar essa sequência de números e você vai jogar dentro do que a gente, no momento também, vai considerar como sendo uma caixa preta. Então, isso aqui vai ser jogado aqui dentro, certo? Isso aqui a gente vai chamar de F, mas você, atualmente, apenas vai pensar nesse F como sendo uma caixa preta, e esse F vai produzir pra gente o nome do sapinho. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, cururu. Isso aqui é para ser cururu, mas enfim, você entendeu. Isso aqui é para ser cururu. E se nós tivermos sorte, nós então vamos ter uma paridade entre a classificação que a gente obteve e a espécie de sapo inicial. A questão é, será que nós vamos ter propriamente essa paridade? Esse processo que eu coloquei aqui, eu ainda estou aprendendo a usar esse tablet, esse processo aqui se chama classificação. Agora, qual exatamente é o nosso objetivo nesse TCC? A gente vai testar um total de 5 algoritmos de vetorização. E a gente vai, para cada algoritmo de vetorização, testar um mesmo total de 6 algoritmos de classificação. Ao todo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 5 vezes 6, que é igual a 30 combinações. E dessas 30 combinações, a gente vai descobrir, portanto, qual se sai melhor nessa tarefa que eu especifiquei mais cedo. Então aqui, nós vamos verificar como que um sistema desse tipo costuma funcionar. A maioria das pesquisas nesse ramo é baseada em 5 etapas principais. A primeira delas é a coleta, então é o momento em que o sapo, eu vou escrever sapo aqui, porque aquele sapo ficou horrível, que ele então produz pra gente o nosso som, a gente parte do sapo e chega no som, e em toda essa etapa aqui a gente vai usar o gravador, né? Vai usar todo esse setup que você está vendo aqui. Isso aqui é chamado de coleta. Isso aqui vai produzir pra gente então arquivos de áudio. E a questão é, qual sapo isso aqui é? Inicialmente, para a gente determinar a espécie desse sapo, a gente não vai usar algoritmo nem nada do tipo. A gente vai usar, como eu disse no começo, um biólogo. Ele também tá puto porque ele é mal remunerado e porque eu desenhei ele extremamente mal. Esse biólogo vai dar pra gente uma classificação, certo? Então, classificação. E a classificação do biólogo, a gente vai esperar que ela seja correta. A gente espera que o biólogo fez o trabalho direito e que a gente obteve, portanto, uma classificação correta. Em seguida, a gente vai pegar esses arquivos de áudio aqui, que nós já recebemos, e nós iremos vetorizá-los. Então, a gente vai produzir
aquele conjunto S, S0 até Sn. A gente vai produzir, portanto, um conjunto de vetores. Só que esse conjunto de vetor, ele está corretamente classificado, como a gente sabe. Então, nós já temos aqui uma classificação feita. Essa classificação a gente também pode chamar de rótulo, ou seja, o biólogo deu para a gente um rótulo para cada um desses valores de S que nós obtivemos. Em seguida, a gente vai voltar para a caixa preta que eu falei mais cedo. Essa caixa preta aqui é um algoritmo de aprendizado de máquina. E o que esse algoritmo de aprendizado de máquina aqui, que nós chamamos de F, inicialmente vai fazer ele vai pegar o conjunto de áudios que nós recebemos, que já foram, portanto, vetorizados, portanto, esse conjunto de atributos, e ele vai fazer uma divisão. Então, esse aqui é o conjunto total. Isso aqui era para ser um círculo, mas eu acho que eu consigo fazer um círculo um pouco menos obsceno se eu selecionar esse formato aqui. Tá, ok. Suficiente, isso aqui vai ser um círculo. Então, o que esse conjunto vai fazer? Vai fazer uma divisão. Essa divisão, geralmente, a gente vai acabar trabalhando com uma divisão de 1/3. Então, a gente vai cortar o conjunto dessa forma aqui. E a gente vai usar 2/3 desse conjunto para um processo de treinamento. Ou seja, a gente vai utilizar as características de cada vetor que você tem aqui, S0 até Sn, para construir um modelo matemático, que é o que vai dentro de F. Então, dentro de F, a gente vai ter um modelo matemático, certo? Esse modelo matemático vai parar aqui dentro e a gente vai testar o quão preciso é esse modelo matemático que a gente desenvolveu, tentando classificar esses 1/3 aqui que estão restantes. Então, a gente vai pegar esses 1/3, vai tacar aqui dentro da maquininha, vai receber, portanto, uma saída, e daí a gente vai utilizar uma série de métricas, que a gente vai trabalhar com as métricas até mais adiante, para determinar se esse negócio é bom ou se esse negócio é ruim. E aí, com isso, a gente consegue escolher. Então, aqui, para a gente continuar, eu vou ter que mais uma vez desenhar o nosso vetor de amplitudes. Eu inicialmente pensei em fazer bloquinhos, mas eu acho que é melhor a gente usar essa representação numérica mesmo, né? Então, fazer aqui até, sei lá, o A6, porque tem uma coisinha que eu quero explicar e para isso a gente vai ter que usar bastante variáveis. Vamos terminar, portanto, aqui no AN. Isso aqui é um vetor de números. Eu poderia muito bem escrever, por exemplo, -2, 3, 8, 2,9... Esse ponto aqui tá feio, né? Porque eu já estou usando a vírgula. Vamos usar 2,9 então nesse caso. -2, 6 e assim por diante. Porém, você deve estar se perguntando, tá, isso aqui é um áudio. Eu de fato disse para vocês que isso aqui é um áudio, eu não menti. Mas onde estão as propriedades que eu conheço do áudio? Por exemplo, frequência. A questão é que não existe uma codificação explícita de frequência nos arquivos de áudio. Para você obter a frequência, você tem que realizar uma coisa que a gente chama de transformada. Como assim? Inicialmente, o que nós temos é um eixo Y e um eixo X. O eixo Y é o eixo das amplitudes e o eixo X é o eixo do tempo. E o que a gente vai ter aqui vai ser uma linha mais ou menos aqui nesse estilo, né? Ela pode ter vários formatos. Geralmente a linha que você vê quando você abre lá o Audacity, quando você abre algum programa, ela é mais nesse estilo aqui, ela é muito mais comprimida. Porque para você ver as nuances do áudio, você tem que dar um zoom gigantesco. Mas para fins didáticos a gente vai dar um zoom gigantesco. E com essa linha aqui você consegue fazer o seguinte. Você pode escolher um ponto arbitrário no tempo, então vamos imaginar que isso aqui seja, sei lá, t igual a 5. E aí você vai traçar uma linha vertical. Essa linha vertical, vai encontrar a nossa função de amplitude em algum momento. E aí você vai, aqui no horizontal, descobrir qual era a amplitude naquele momento. Então você vai descobrir que, sei lá, A era igual a 3 naquele T igual a 5. Isso é o que a gente consegue, portanto, no que a gente chama de
domínio, tempo e amplitude. Aqui, portanto, você consegue de tempo para amplitude e vice-versa, mas você não tem nenhuma informação sobre frequência, que é o que a gente mais vai utilizar aqui. Através da transformada, o que você vai conseguir? Você ainda vai ter um eixo X e um eixo Y, isso aqui não vai te abandonar tão fácil, porém, ao passo que no eixo X você ainda vai ter o seu tempo, no eixo Y você vai ter, na verdade, frequência. Na verdade, para cada par que você escolher dentro desse gráfico, então eu descobri que tem aqui uma linha reta e a gente pode usar, se pelo menos ela fosse um pouco mais visível, você vai ter, portanto, um par de tempo, que pode ser mais uma vez o nosso tempo igual a 5, e a frequência ela vai ser, sei lá, vamos botar aqui 10 Hz, certo? Então tempo igual a 5 segundos e frequência 10 Hz. E o que você vai encontrar aqui não é mais essa linha. O que você vai encontrar aqui é um número. O que esse número diz pra gente? Diz, por exemplo, que vamos fazer um par aqui, aos 5 segundos e na frequência de 10 Hz, a intensidade ela é igual a 8. Vamos botar um 8 aqui para exemplificar. E para cada ponto desse espaço, você vai ter um valor. Você pode colocar um ponto aqui, vai ter um valor, um ponto aqui em cima vai ter um valor, enfim. Todos os pontos desse espaço produzem um valor. E é nesse gráfico aqui, nessa versão que vocês estão vendo aqui embaixo, que a gente vai, portanto, trabalhar. Você já viu esse gráfico aqui no canal, várias vezes, na verdade. Agora a questão é que você sempre viu de outra forma. Você não viu com números, você viu com cores. Então o que você viu, e provavelmente vai ficar horrível, foi mais ou menos uma coisa assim. Você tinha aqui um fundo, né, de uma cor específica, e aqui no meio você encontrava aí alguns pontos, né, de algumas cores diferentes. Então você ia ter pontos mais na direção do amarelo, do vermelho. Então você ia ter vários pontos aqui que eram vermelho, várias regiões que eram vermelhas, algumas regiões iam ser marcadas por roxo, e eu iria então usar essas informações para deduzir alguma coisa a respeito do áudio. Se você ainda não entendeu, isso aqui é o que a gente chama de espectrograma. Isso aqui é um espectrograma, e o papel dessas cores é que você pegando um ponto em particular, então você pegou aqui o seu par, né? O seu par pode ser essa região aqui, você vai verificar qual cor a gente está sendo informada, né, para aquela região, no caso essa, e aí você vai olhar a sua escala de cores, e a sua escala de cores vai dizer talvez que roxo é um valor baixo, que esse azul marinho aqui é um valor ainda mais baixo, que esse azul mar, né, não sei como é que chamam, é um pouquinho mais alto, que o amarelo já é um valor ainda maior, e por fim que o vermelho é um valor muito maior. Então, na prática, a gente está pegando cada ponto do espaço que, como nós sabemos, está aqui associado a um número, e a gente está atribuindo, portanto, uma cor. Simplesmente isso que está acontecendo. Agora, essa foi a explicação qualitativa, né, da transformada, mais especificamente a transformada que a gente está usando, essa monstruosidade aqui, isso aqui a gente chama de transformada curta de Fourier, STFT, e esse aqui é o primeiro algoritmo que a gente vai utilizar para realizar o processo de vetorização, ou seja, para sair desse tipo de gráfico aqui e chegar nesse tipo de gráfico que eu mostrei aqui em cima. Isso aqui é uma transformada de Fourier. Vamos entender. A primeira versão que eu fiz desse trecho do vídeo, eu basicamente desenhei aqui, fiz toda a equação e fui explicando passo a passo. Eu vi que ficou um desastre. Então, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. A gente tem aqui a saída, né? O que essa transformada produz. Aqui a notação indica pra gente esse S1 de FT, basicamente é uma matriz. Então a gente tem uma matriz chamada S1, e essa matriz chamada S1, ela vai ter, como toda matriz, esqueci de explicar um detalhe, né? Como toda matriz aqui, a gente vai ter um conjunto de números, né? Então, colocar 0 tal aqui, né? Vai até um outro número, ela vai também nessa direção, e o mesmo vale aqui para todo esse intervalo. E a gente vai encontrar, portanto, num dos eixos o tempo e no outro eixo a frequência. É simplesmente isso, tá? Esse S1 de FT é simplesmente isso que eu acabei de mostrar. Aqui a gente tem, nesse processo aqui,
que a gente chama de passo que a gente faz para percorrer o nosso vetor. Porque esse vetor de amplitude ele é percorrido pouquinho a pouquinho. Você não vai pegar ele de uma vez, também você não vai pegar um por um. Você tem que ter uma certa nuance na hora de pegar os elementos do vetor. Você vai começar, por exemplo, pegando 2 a 2. Então você pode pegar esses dois camaradas aqui. Então passa aqui e abraça esses dois. Beleza. Eu poderia pegar esses aqui. Mas se eu pegar esses aqui, tem uma chance muito grande de algum tipo de diferença nas frequências acabar aparecendo onde ela não existe. É o que a gente vê nesse gráfico aqui. Ele usa o termo leakage. A gente está indicando aqui por esse termo o vazamento espectral. Então aqui ele usa para representar uma onda seno. Uma onda seno é para ser isso aqui. Aqui a gente tem, portanto, amplitude. E a ideia ideal é que nós tenhamos uma única frequência, certo? Então a frequência da onda seno, vamos colocar aqui, você escolhe, mas pode ser 2π. 2π é um bom valor para a frequência da onda seno. E a ideia é que nós tenhamos uma amplitude alta para essa frequência e para todas as demais a frequência tem que ser igual a zero. Então, de fato, o gráfico esperado era esse aqui, né? Que é o gráfico que a gente vê em vermelho. Ou seja, um único valor, esse aqui, portanto, sendo o valor de 2π, né? Isso aqui nós vamos ter aqui embaixo 2π e aqui a nossa amplitude. Porém, se você não cuidar de fazer uma janela decente, você vai ter o problema de vazamento espectral. E no vazamento espectral, além, né, de você detectar a amplitude correta, você vai detectar aqui um valor dessa forma. Um valor que vai aparecer de forma residual em outras frequências, mesmo não existindo. E você não quer que isso aconteça. E como que você resolve em relação a essa parte aqui da somatória? Essa parte aqui da somatória vai ser o passo. Então, na hora de você pegar aqui os valores, você vai pegar 0 a 1 e depois você vai reaproveitar o A1 na hora de utilizar aqui em relação ao A2. E aí depois você vai pegar o A2 junto com o A3, depois o A3 vai servir de novo, e depois o A4 vai servir de novo junto com o A5, e assim por diante. Você vai ter um overlap, você vai ter uma intersecção entre esses dois valores. Perfeito. Depois nós temos aqui a parte da janela de Ham. Aqui nós temos o window de Ham. A gente vai usar algumas janelas, a gente vai usar a de Ham, a gente vai usar depois a de Hamming. Cada uma delas tem uma definição matemática e a gente vai usar a janela de grau unitário. A janela de grau unitário é a janela mais fácil de todas. A janela de Ham tem uma formulação matemática um tanto diferente, mas a questão é que ambas, essas duas aqui, nesse contexto do TCC, elas vão servir para evitar vazamento espectral, para evitar isso que eu acabei de descrever para vocês. Ali no TCC, você vai encontrar a formulação da janela de Ham. Depois, por fim, você vai multiplicar por esse elemento aqui, que é o elemento base, né, da transformada de Fourier. A gente tem então E, que é o número de Euler, ele vai ser elevado a uma monstruosidade aqui, né? Menos, já está, 2, I, sendo I o valor números complexos, π, F, frequência, N, tudo isso depois dividido por M, né? Sendo M aqui o tamanho que a gente está utilizando para a nossa janela. A moral da história é que isso aqui, esse artefato matemático, produz para a gente esse gráfico aqui. Esse gráfico é muito útil. Então, em seguida, a gente vai pegar os nossos valores que estão numa matriz, e esses valores estão na forma de um número complexo. O número complexo, a gente costuma representar o domínio dos números complexos por Z. Então, é essa letra Z aqui, com uma frescura aqui na parte diagonal da letra. Eles são escritos da forma A mais BI, sendo que I, como a gente sabe, é o equivalente, caso a gente pudesse fazer, de raiz de menos 1, ou ainda, em outras palavras, I quadrado igual a menos 1. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar o módulo desses números complexos, o que vai resultar para a gente num número real. Esse número real, ele vai ser, portanto, da forma raiz de A ao quadrado mais B quadrado. Simplesmente isso aqui. Então, nesse processo, nós obtemos números reais e a matriz que antes era complexa volta a ser de números reais. A próxima etapa aqui parece um tanto difícil, mas é bem tranquila. A gente tem aqui o nosso campo, né, em que a gente vai ter, portanto, tempo e frequência,
E a ideia desse processo é que, claro, a gente está lidando com valores que não são contínuos, são valores discretos. Então a gente tem sempre o tempo t, seguido do tempo t mais 1, depois do tempo t mais 2. Assim como nas frequências a gente vai ter f, em seguida f mais 1, e depois f mais 2. Ou seja, sempre existe um valor seguinte, e esse valor é único. A gente está trabalhando, portanto, com valores discretos. O termo discreto está em oposição ao termo contínuo. Então, inclusive, aqui é uma coisa bem interessante, se você vai começar um curso de computação, isso provavelmente vai te ajudar, tanto na parte de computação quanto na parte de matemática. Uma somatória pode ser entendida como o laço for da computação. Então, for each f seria o que eu fiz, no caso, ao realizar essa etapa aqui do procedimento. Então, isso simplesmente vai produzir para a gente o nosso vetor final, né? Que é isso que a gente vai inserir lá no algoritmo de aprendizado de máquina. E esse vetor final, ele contém, portanto, valores de média. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, que M1, ou seja, a média 1, é a média no tempo, certo? Da frequência 1. Então, dessa forma, para todas as frequências, cada uma delas, a gente vai ter, portanto, um valor de média. E a primeira etapa é bem parecida com o que a gente fez na transformada curta de Fourier, porque a gente vai usar, então, também uma transformada curta de Fourier, só que a gente vai aplicar a janela de Hamming. Cada janela aqui tem uma definição matemática, e essas definições matemáticas, elas são escolhidas mesmo, claro, através de demonstrações, mas para cada aplicação é uma questão de qual delas vai minimizar o vazamento espectral para aquilo que a gente está realmente procurando, para aquilo que realmente interessa para a gente. Nesse caso aqui, por exemplo, é, portanto, a potência do som, né, conforme eu coloquei ali em cima da definição. Em seguida, a gente vai mais uma vez aqui calcular nessa parte de cima o módulo do número complexo, só que dessa vez ele vai ser colocado ao quadrado, depois aqui dividido, né, pelo nosso tamanho da janela. Então agora nós temos isso aqui. Esse gráfico que vocês veem aqui parece um caos, mas eu vou explicar para vocês. Na verdade, o que nós temos são vários triângulos que são sobrepostos. Então, aqui nós temos uma região triangular. Essa região triangular, ela vai entre 2 e 2,5 kHz. E aqui nós temos os valores de intensidade. Esse valor de intensidade vai de 0, que é o mínimo, até o valor de intensidade 1, que é o valor de intensidade máxima. E a questão é, nesses intervalos em particular, ou seja, a gente vai realizar, portanto, uma sobreposição dos triângulos, dessa forma aqui, e depois nós vamos multiplicar o valor do sinal que a gente obteve na sessão anterior pelo interior desses triângulos, que estão, claro, aqui sobrepostos. Então toda essa área aqui vai virar uma única área. Em outras palavras, essa região aqui dessa parte da frequência em particular, que está sendo marcada aqui nessa bolinha preta, essa aqui, pela escala do gráfico, eu imagino que seja 2,25 kHz, você vai ter então um valor de amplitude máximo, que é esse valor aqui, né? Esse valor que corresponde a 1. Enquanto isso, o valor baixo que você vai encontrar, depois você vai ter valores até menores, mas nesse caso aqui, o valor mais baixo vai estar nos 2,5 kHz e ele vai ocorrer com, se você traçar aqui uma linha, você vai poder saber quanto isso equivale a, portanto, 0,5. E em seguida, e aqui eu vou corrigir um breve errinho, você vai então aplicar a matriz S2 aqui nessa entrada. Então aqui você vai aplicar a matriz S2, certo? A matriz S2 vai ser multiplicada com esse filtro de Mel. O filtro de Mel é esse filtro que eu mostrei para vocês aqui em cima. Vamos deixar o resultado mesmo então como sendo a nossa nova matriz S2. O que você vai fazer então em seguida? Você vai aplicar nessa matriz S2 uma transformada cosseno, que vai devolver para a gente então uma matriz S3. Essa matriz S3 é o mais importante, porque é daqui que você vai produzir o seu vetor final. Esse vetor final aqui, ele é composto então de um cálculo de média, né? Porque a gente vê nessa parte aqui da somatória é um cálculo de média do quê? Do vetor S3 original, depois do vetor S3 com a sua primeira derivada, e depois do vetor S3 com
a sua segunda derivada. Se você não entende cálculo, se você não conhece cálculo, relaxa que eu vou explicar para você o que exatamente esse conceito aí de primeira e segunda derivada funciona para a gente. É claro que aqui a gente está lidando com uma coisa discreta, a gente está lidando com vários elementos que não são contínuos. Significa que na prática você vai estar calculando a derivada de uma forma um pouquinho diferente que eu logo vou mostrar. Então, para a gente começar, eu vou desenhar para vocês aqui uma função. Essa função ela vai ser uma parábola e vai ser mais especificamente a função x ao quadrado. Tá? Isso aqui é a função x ao quadrado. A gente sabe que ela tem uma concavidade para baixo, dessa forma aqui. Então a gente vai chamar de f de x igual a x ao quadrado. Beleza. O termo primeira derivada, a gente tem duas formas de escrever aqui em cálculo. Uma delas é d, f de x, dx, dessa forma. Então você indica a função que vai ser derivada e aqui embaixo, em qual variável você está derivando essa função. A outra forma, que é a forma que eu usei no TCC, é f' de x. Simplesmente assim, essa linha aqui, ela não significa nada quando você tem mais de uma variável. Se você tem f' de x, y, z, a resposta é, tá, qual é exatamente a variável que você está derivando? Mas se você só tem uma que é x, beleza, você pode usar a linha, que é o que eu fiz nesse caso aqui. Nesse caso, todas essas variáveis, todas as funções, desculpa, vão ser derivadas em função de t, né? Que é a nossa variável tempo. Agora, qual que é a derivada de x ao quadrado? Aqui a gente vai usar uma regra de cálculo 1, que é, a gente vai pegar esse expoente aqui, vai subtrair 1, então vai ficar x elevado a 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1, x elevado a 1, você não precisa escrever x elevado a 1, que é x, e a gente vai passar esse expoente para cá. Então, o 2 que estava aqui em cima vai para cá, 2x. Ou seja, a primeira derivada dessa função, ela vai ser isso aqui, uma reta. A gente vai ter, então, uma reta na diagonal dessa forma. E essa reta aqui é f' de x igual a 2x. Aí agora eu posso fazer uma outra coisinha que chama-se segunda derivada. Eu vou escrever d, um 2 aqui em cima, d quadrado f de x dx. Ou ainda eu posso escrever f' de x. Eu acho essa segunda notação bem mais intuitiva, porque ela diz aqui que você está derivando duas vezes a função e uma vez a nossa segunda derivada. Portanto, o resultado para a gente vai ser simplesmente 2. Isso quer dizer que a segunda derivada, nesse caso aqui, ela também é uma reta, e ela é uma reta que está na horizontal, perfeitamente na horizontal. Então, essa aqui é f' de x igual a 2. Prontinho. Esses aqui são os conceitos de derivada, e a ideia desse conceito de derivada é você determinar a taxa de variação de uma função ao longo do tempo. É basicamente isso que a gente faz aqui. A única diferença é que aqui você está lidando com valores que são discretos, eles não são contínuos. Então é como se você tivesse, ao invés de uma função, um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui embaixo, outro ponto aqui, e assim, claro, você tem, portanto, a sua concavidade, né? A concavidade aí do x ao quadrado. Então aqui na próxima parte, que a gente vai usar um algoritmo que chama-se rastreio de altura. Basicamente, esse algoritmo tem a função de encontrar as frequências que temos maior intensidade. Então, ao passo que antes a gente tinha apenas algumas frequências pré-determinadas, aqui não. Aqui a gente vai encontrar as frequências que são mais proeminentes em cada áudio, ao invés de como a gente fez antes. No caso de Mel, a gente usou um filtro específico que tenta imitar a audição humana, e na STFT a gente simplesmente pegou todas as frequências discretas que nós temos. O começo é idêntico aos demais, a gente vai então realizar uma transformada curta de Fourier, usando janela de Henn, e em seguida a gente vai fazer um cálculo de gradiente. Como assim? Nós temos aqui um valor, esse é o valor, vamos chamar de V de t. Atrás do V de t, a gente vai ter esse valor aqui. Esse aqui é o V do quê? De t menos 1, certo? Porque está uma unidade atrás. E depois, a gente vai ter aqui o valor V de t mais 1. O que esse cálculo de gradiente faz? Ele vai pegar o valor lido aqui, vai subtrair do valor lido aqui e vai dividir por 2. Na prática, o que a gente está fazendo é estudando a relação entre a reta, que vai de um ponto até o outro.
e que, portanto, passa, né, em relação ao eixo temporal, pelo meio, por onde está o nosso valor v de t. Então, com isso, a gente vai descobrir se o gradiente é para baixo, se o gradiente é para cima, em outras palavras, como que a função está mudando dentro de um conjunto maior. Não só se é para baixo ou para cima, mas quão para baixo ele é. Será que ele é só assim? Ou será que ele é praticamente assim, em termos de para baixo? Ou será que ele é quase reto, ligeiramente aumentando? É isso que o cálculo de gradiente vai revelar para a gente. A gente vai fazer isso, depois a gente vai simplesmente guardar esse vetor SG aqui, porque ele vai vir a ser usado no futuro. Então, você vai pegar os mesmos pontos que você criou aqui atrás, e a questão sobre esses 3 pontos é que a gente tem os valores deles, mas a gente não tem os valores da função nesses intervalos aqui. A gente não sabe o que a função está fazendo todo esse período, e nem também todo esse período. A gente só sabe como ela termina. Porém, a gente pode fazer uma suposição. E a suposição que a gente faz nesse caso aqui é a suposição de que ela é uma parábola. Então a gente vai fazer a suposição de que esses 3 pontos aqui que estão numa função desconhecida, na verdade estão em uma parábola. Ou seja, f de x, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Agora, a questão aqui é que nós temos 3 pontos, então, 3 pontos, e nós precisamos descobrir A, B e C, o que equivale a o quê? 3 incógnitas. Então, a gente vai montar o sistema linear. A gente vai pegar primeiro o xn-1 e a gente vai usar o xn-1, desculpa, ao quadrado, que multiplica A, mais xn-1, que multiplica B, mais C. E aí depois a gente vai fazer a mesma coisa com o AXN. Então, AXN quadrado mais BXN mais C. E por fim, o XN mais 1. Então, AX quadrado N mais 1 mais BXN mais C. Isso aqui é um sistema linear que pode ser resolvido pelos valores A, B e C. E por fim, a gente até vai pegar o valor A, B e C, mas o C não tem tanta utilidade, porque a gente está interessado nos pontos de inflexão. Ponto de inflexão, a parábola faz ou isso aqui, com cavidade para baixo. Ponto de inflexão é esse, com cavidade para cima. Ponto de inflexão é esse. E a fórmula que a gente já está acostumado é menos B dividido por 2A. É o que a gente fez aqui em cima. Então, você vai pegar os 2 vetores que você produziu. O primeiro vetor, que eu falei mais cedo para guardar, é o SG. O segundo vetor é o SV, esse aqui. É, portanto, o nosso vetor de gradientes, e o próximo são esses pontos de inflexão, os vértices. E aí a gente vai fazer a multiplicação deles, obtendo um último vetor. Esse último vetor, a gente faz aqui cálculo de média, que é o que essa somatória mais uma vez está fazendo, média então para cada frequência, e depois a gente vai obter aqui uma série de informações importantes. Isso vai incluir para a gente, eu vou grifando aqui conforme eu for falando, valor de média, desvio padrão, máximo, mínimo, mediana, primeiro quartil e terceiro quartil. Então com isso nós conseguimos esse resultado, que é isso aqui, esse vetor que o nosso algoritmo de aprendizado de máquina vai trabalhar. Em seguida a gente vai ter aqui um algoritmo de chroma. Esse algoritmo de chroma, ele vai pegar especificamente um conjunto de 12 notas musicais. Então, nós vamos usar 12 notas musicais e cada nota musical ela é composta por um conjunto de frequências. Então, o primeiro passo vai ser, claro, executar aqui a transformada curta de Fourier. A gente vai utilizar a janela de Henn para esse processo. Então, aqui a gente vai ter um banco de filtros. Esse banco de filtros é chamado C. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, nota de número 0, né? Nota de índice 0. E a gente vai ter aqui dentro um filtro K. Um filtro K, ele tem aquela forma que a gente já conhece, né? Aqui a gente vai ter frequência, aqui a gente vai ter amplitude 0, 1, e aí você vai escolher quais frequências você quer manter. Isso aqui pode ser um gráfico para alguma das notas que você está trabalhando. E você vai ter, então, um total de 12
desses filtros aqui. Depois o que a gente vai fazer é pegar o resultado da nossa transformada curta de Fourier e multiplicar por cada nota do filtro, obtendo assim uma segunda matriz. Nessa segunda matriz, a gente vai realizar aqui o que a gente chama de normalização. Então isso aqui vai fazer com que S3, né, entre Ft, armazene então valores que estão entre 0 e 1. E justamente por isso, a gente precisa então dividir o valor aqui pela somatória, né, de todos os valores, porém, se todos os valores que a gente somar forem 0, a gente teria na prática então um 0 dividido por 0. Isso aqui não pode. Se fizer isso aqui, o universo explode. Para evitar, a gente vai fazer 0 dividido por, caso seja 0 mais um epsilon, que é um valor muito pequeno, 0,00001, muito mínimo aqui. Então, epsilon é um valor que tende a 0, mas não é 0. E, portanto, você não tem uma divisão por 0. Depois, no final aqui, você vai mais uma vez calcular a média de desvio padrão e também o valor máximo da matriz. Por fim, a gente tem o algoritmo de energia. O algoritmo de energia também vai utilizar uma janela, e essa janela que vai ser aplicada aqui ao sinal não vai ser em uma transformada curta de Fourier. Dessa vez não tem. E a questão é que essa janela chama-se janela quadrada. Essa janela quadrada, basicamente, é um quadrado ou um retângulo. Então você vai ter um intervalo em que o sinal da sua janela vai ser igual a 1, certo? Aqui você vai ter 1, ao passo que no resto você vai ter 0. Isso aqui, portanto, é chamado de janela quadrada, e você vai multiplicar essa sua janela pelo sinal, claro, fazendo, né, aquela intersecção, tal qual eu expliquei no começo do vídeo, para evitar vazamento espectral. E esse aqui é bastante simples, a ideia é que no final você vai obter um vetor que indica os momentos em que há mais energia na chamada do sapo. Então a gente está interessado aqui em energia, ou seja, nos pequenos intervalos sucessivos, em quais deles o canto é mais alto, em quais deles o canto vai ser mais baixo. E finalmente você vai ter um vetor V de n, e esse vetor V de n precisa ser de tamanho fixo. Então se você tem aqui n1, n2, n3, n4, n5, e você quer que ele só tenha até 3 elementos, ele vai eliminar esses dois, e se você só tiver, por exemplo, 2 elementos, depois ele vai simplesmente botar um 0 no final para garantir então que todos os vetores V de n tenham exatamente o mesmo tamanho. Então agora a gente terminou a sessão em que falávamos sobre os algoritmos de vetorização, ou seja, aqueles em que a gente produzia, né, um vetor S de n, que contém aí os nossos atributos. Esses atributos vão ser renomeados em múltiplas situações. E nessa sessão, então, a gente vai verificar quais são os 6 algoritmos de aprendizado de máquina que vão ser utilizados. O primeiro deles chama-se Bayes ingênuo. Por que o termo ingênuo? Porque é um algoritmo que trabalha com probabilidades e ele parte de uma premissa que é considerada ingênua, portanto é uma simplificação, apesar de ser uma premissa que, quando tomada, pouco compromete o resultado. É a premissa de que vários atributos são condicionalmente independentes. Então isso com o sapo é uma coisa um pouco mais complicada, porque os nossos atributos aqui não têm um mapeamento muito intuitivo, geralmente é um valor médio de amplitude e uma certa frequência, mas digamos que a gente esteja trabalhando com um modelo de carro. Então a gente tem um atributo que pode ser eixos. No caso aí a gente está incluindo o carro, o caminhão e tudo mais. Esse aqui é um valor inteiro, pode ser 2 eixos, 4 eixos e assim por diante. E a gente tem um outro atributo que pode ser, por exemplo, potência. Então a premissa do Bayes ingênuo é que o atributo eixos e o atributo potência são independentes. Ou seja, dada o valor de um atributo eixos, não é possível prever um atributo potência porque não há relação entre esses dois em termos de probabilidade. Isso é ingênuo por quê? Porque não costuma valer. Um carro com muitos eixos, então se você tem muitos eixos, você também vai ter muita massa, né? Porque não faz sentido você colocar um quid com 8 eixos, né? Quem tem 8 eixos é um caminhão, e para você mover tantas toneladas a mais que um quid, você também precisa ter uma potência maior. Porém, no Bayes ingênuo, a gente assume que não, porque isso vai simplificar bastante
os nossos cálculos depois. Então, como que isso vai funcionar? A gente vai criar uma tabela, né, na verdade uma matriz, e essa matriz vai ter aqui, na primeira linha, vai corresponder aos nossos atributos. Então a gente vai ter um total aqui de atributos que vai ser da forma C0, C1, C2, C3, C4 e assim por diante. Então esses aqui são os nossos atributos. No caso do sapo, isso aqui pode ser, como eu disse mais cedo, a amplitude numa frequência 1, frequência 2, frequência 3 e assim por diante. E aqui a gente vai colocar cada uma das classes. Então aqui é a espécie 1 de sapo, espécie 2, espécie 3, espécie 4, espécie 5. E a gente vai aqui até M. Então nós temos um total de M espécies e um total aí de N atributos. Aí agora o que você vai fazer? Você vai preencher nessa tabela, no caso, claro, o algoritmo com a probabilidade, por exemplo, nessa célula que eu acabei de marcar um ponto aqui, de que um sapo, certo? Porque a gente está trabalhando com sapo, com atributo C1 seja 1. Ou seja, seja da classe 1. Qual a chance de que um sapo com atributo, perdão, não é C0, com atributo C0, que foi o atributo que eu marquei aqui, seja da classe 1, que é um sapo cururu? Depois, em seguida, qual a chance dele ser da classe 2, que pode ser um sapo Pac-Man? Depois da classe 3, pode ser um sapo Pixie, e assim por diante. Você vai fazer isso com todos. Então, se você tivesse aqui o número de eixos, por exemplo, qual a probabilidade de um carro com 8 eixos ser um Kwid? 0. Qual a probabilidade de ser um caminhão da Scania? Ok, é maior. E assim por diante. Potência, mesma coisa. Você faz para todos. E aí, como que você vai escolher qual classe o seu atributo vai devolver? A classe cujo produto, né, dos atributos. Então, C0 vezes C1, claro, para essa linha, né, você vai pegar linha a linha e vai fazer essa multiplicação aqui até Cn e vai escolher a maior. Se a maior for, por exemplo, a classe 5, o seu algoritmo vai devolver que a identificação do sapo é um sapo da classe 5. Em seguida, nós temos o que a gente chama de máquina de vetores de suporte. Isso aqui, se você não sabe álgebra linear, é um inferninho quando começa na parte de transformações de núcleo, mas eu vou apresentar para você usando uma maneira muito mais simplificada, né, para você entender. Essa maneira mais simplificada, a gente vai usar aqui dois eixos. Nesses dois eixos, a gente vai colocar dois atributos. Um atributo C1 e um atributo C2. Simplesmente. A gente está trabalhando com vetores aqui que tem 100 atributos, 200 atributos, 100 e tantos atributos. Isso é normal. Mas, para simplificar, a gente vai usar só C1 e C2. Então, a gente está usando um espaço vetorial que a gente chama, que é conhecido como R2. Por quê? Nós temos duas dimensões. Se a gente está usando um conjunto que tem 100 atributos, você vai trabalhar, portanto, no R100, que isso aqui vai ser entendido como sendo um espaço vetorial que não comporta só duas dimensões, mas sim 100 dimensões. Como diabos isso parece? Não tenho a mínima ideia. Ninguém tem, porque a mente humana funciona em até 3 dimensões. Você até consegue imaginar um espaço vetorial, né, com 3 dimensões. Ele seria um espaço mesmo, como se fosse uma sala. Então você vai ter aqui 3 coordenadas, né? Você vai conseguir definir cada ponto por 3 coordenadas, mas mais de 3, pode esquecer, você não vai conseguir. E então cada sapo, né, é composto por um par, C1 e C2. O que você vai fazer primeiro é simplesmente distribuir todo esse monte de sapo aqui na sua máquina de vetores de suporte. Então vamos imaginar que todos os sapos Tobento Frog, né, que é mais vermelhinho, mais amarelo, um amarelo bem avermelhado, é marcado com vermelho. Vamos colocar aqui o Pixie, que é um sapo mais verde, como uma cor verde, né? Nem me fala da cor verde, time desgraçado. E agora a gente vai trocar então para o cururu, que é um sapinho aí mais amarronzado. Então a gente vai botar aqui alguns sapos cururus. E aí, o que o nosso algoritmo vai fazer? Você vai, para cada par de duas classes, criar aqui uma reta dividindo essas classes. Vamos escrever aqui esses pares. A gente tem então o sapo vermelho, que está sendo combinado com o sapo verde. Esse é um par de classes. Depois a gente vai ter o sapo vermelho, que vai estar sendo combinado aqui com o sapinho marrom.
E por fim a gente vai ter esse mesmo sapinho marrom que está sendo combinado com o sapo verde. Se você quiser conferir, o número aqui é sempre esse aqui, sendo n o número de sapos, né? N vezes n menos 1, tudo isso aqui dividido por 2. Em outras palavras, aqui a gente vai ter 3 vezes 2 dividido por 2, isso aqui vai dar de fato 3, então tá certinho. Vamos lá. Primeiro caso, a gente vai desenhar o nosso hiperplano 1, que corresponde aqui ao hiperplano entre vermelho e verde. Esse hiperplano só precisa dividir essas duas classes, tanto faz as outras. Então tá aqui. Esse aqui é o hiperplano 1, só que para ficar mais intuitivo eu vou desenhar ele de uma terceira cor, tá? Eu vou desenhar ele, vamos ver, desse, acho que é um rosa, né? É cor de goiaba, sei lá, vou desenhar a cor de goiaba. Então, esse aqui é o nosso primeiro hiperplano, a gente vai marcar aqui como sendo 1. Em seguida, né, nós temos o nosso hiperplano 2, que ele vai dividir o verde do marrom. Perdão, o vermelho do marrom. Isso, a gente vai dividir o vermelho do marrom. Para isso, eu posso traçar, eu só preciso dividir o vermelho do marrom, alguma coisa que passe nesse sentido aqui, né? A gente pode fazer uma reta, vai passar mais ou menos assim, e portanto vai dividir o vermelho do marrom. Você está vendo que isso aqui já não está funcionando muito bem, né? A gente já não consegue sempre fazer uma reta. É por isso que a gente introduz a transformação de núcleo. E isso inclusive funciona para mais de 2 dimensões, que aí o que a gente vai ter não vai ser em 2 dimensões uma reta. A gente vai ter hiperplanos que vão ser delimitados assim por um conjunto. Aqui você vai ter alguns pontos e aqui você vai ter outros pontos. Mas isso é um pouco mais complicado do que eu mostrei aqui, apesar de ter sido o que eu usei para fazer o TCC. Então, ok, esse aqui é o nosso hiperplano 2, né? E agora falta o último hiperplano. Eu vou desenhar ele nesse ciano. Esse é o hiperplano 3. E esse hiperplano vai separar para a gente os sapos marrons dos sapos verdes. Então aqui a gente pode, por exemplo, fazer um hiperplano assim, né? Dessa forma. Então esse aqui vai ser o 3. E depois eu só vou deixar aqui em roxo a marcação de 2. Aí agora o que eu faço? Agora eu vou adicionar um novo sapo. Esse novo sapo eu ainda não sei que classe ele é, mas eu vou dizer ele como um triângulo. Esse sapo está aqui. Aí agora o que a gente faz? Cada plano vai votar. Então a gente vai computar um voto para cada um desses carinhas aqui. O nosso plano 1, ele está escolhendo a divisão. Esse sapo é, afinal de contas, vermelho ou verde? Segundo ele, esse sapo seria verde. Esse sapo está do lado verde, então ele votou em verde. Em seguida nós temos o vermelho, né? E o marrom. Esse sapo está de que lado? Esse sapo está aí para você do lado do sapo vermelho, né? Então esse sapo seria vermelho, segundo o nosso hiperplano 2. Por fim a gente tem o hiperplano 3. O hiperplano 3 está perguntando, esse sapo é marrom ou esse sapo é verde? Esse sapo é verde, portanto ele fica do lado verde. Aí a gente faz voto majoritário, né? A gente teve 2 verdes e a gente teve um vermelho. Então, a cor, né, desse sapo, a espécie desse sapo, no caso do meu TCC, vai ser verde. Pronto, nós pintamos aqui simplesmente o triângulo de verde, portanto, obtivemos a classe do sapo que a gente procurava. Depois, a gente tem um algoritmo que chama KNN, né? É o algoritmo de K vizinhos mais próximos. Esse algoritmo aqui eu também vou usar aquela mesma representação anterior, em que eu vou aqui colocar 2 planos, né? A gente vai criar um atributo C1. Eu coloquei o C1 no eixo X, né? E o C2 aqui. E agora, eu não vou conseguir distribuir os sapos da mesma forma e, convenhamos, nem tem motivo para isso. A gente vai mais uma vez distribuir os sapinhos aqui. Eu também vou usar 3 classes. Então eu vou colocar aqui aquele mesmo esquema de cor. O vermelho, o verde e o nosso marrom, né? Cadê? Marrom. Ok? Eles estão distribuídos. E eu vou adicionar um novo sapo. Triângulo aqui. E agora? O que eu faço? Bom, aqui eu tive um pequeno problema com o salvamento. Eu estou tendo que reconstituir esses 2 pontos aqui na hora que eu fui apagar, porque fiz besteira. Eu acabei apagando o ponto junto. Me perdoe por causa disso. O que você vai fazer agora? Agora você vai calcular a distância dos K pontos mais próximos e vai verificar que cor, de qual classe esses pontos são. Vamos imaginar que a gente tem escolhido aqui K igual a 5. Geralmente é importante você trabalhar com um número ímpar. Então, a gente vai contar aqui os pontos mais próximos, como sendo 5 pontos. Temos esse, 1, 2, 3, 4,
5, beleza. E agora a gente vai ver qual é a classe majoritária desses camaradas aqui. A gente vai ter um ponto verde, a gente vai ter um ponto vermelho, e a gente vai ter, por fim, 3 pontos marrons. Deste jeito. Portanto, a classe que a gente tem que devolver vai ser marrom. E assim o algoritmo classificou mais um sapinho. A próxima técnica que eu utilizei chama-se análise de discriminante quadrático, ou QDA. Isso aqui é feito assumindo que todas as classes, para cada atributo, possuem essa própria distribuição normal. O que isso quer dizer? Então, eu fiz aquele exemplo mais cedo em que a gente utilizou, por exemplo, era eixos e potência. Aqui não vai dar muito certo porque a gente está trabalhando com atributos que são contínuos, como é o caso mesmo dos sapos. As frequências, elas podem ter uma amplitude que ela vai ser sempre contínua. Isso, no exemplo que eu fiz para eixos, não vai dar certo porque você não pode ter um eixo e meio. Mas potência é o quê? Potência é um atributo contínuo. Então, ele é distribuído aqui numa reta. Essa reta aqui, ela começa no valor mínimo e termina no valor máximo. E vamos pegar algum outro atributo que também seja contínuo. No caso de um carro, que pode ser, por exemplo, autonomia. Então, quantos quilômetros ele consegue fazer com o tanque cheio. Então, isso aqui também vai ter uma reta. E essa reta começa no mínimo e termina no máximo. Mais uma vez, a gente está simplificando muito, e a gente está usando um exemplo aqui, em que nós vamos ter apenas 2 atributos. Qual que é a premissa que a gente usa nessa distribuição de discriminante quadrático? Cada classe ela está num espaço vetorial, e cada atributo ele é distribuído de forma normal. Ou seja, se você pegar, por exemplo, todos os quids, você vai ter então uma potência que vai ser uma distribuição assim, normal, situada aqui nessa região mais baixa. E o mesmo ocorre para os quids também na autonomia. A autonomia você vai, sei lá, colocar nessa região aqui. A distribuição normal é sempre essa curva que tem aqui esse formato, né? Ela tem então uma maior distribuição nessa região e depois uma menor distribuição em ambos os extremos, conforme eu marquei aqui para vocês. E aí você vai ter um caminhão. Então nesse caminhão você vai ter também uma distribuição normal no atributo potência. Esse atributo vai estar aqui um pouco mais afastado. E você vai ter também aqui no atributo autonomia. Ele pode estar, sei lá, mais distribuído, enfim, mas vai continuar sendo aí uma distribuição normal. Então para cada classe, aqui eu usei uma classe que é caminhão e também uma classe que seria quid. Você vai ter uma distribuição normal para cada atributo. E aí, o que você vai calcular, basicamente é um vetor para cada atributo versus para cada classe também de média. Então esse vetor aqui é o vetor de média, e esse vetor aqui é o vetor de covariância. Nossa, tá, aqui quando eu escrevo essas coisas, é porque eu já desisti de escrever a palavra inteira, e eu tô covariância, e eu tô escrevendo quase se fosse uma assinatura da palavra, só para você entender. Esse é um hábito que eu tenho, mas eu preciso melhorar se for apresentar coisas assim. Com esses 2 atributos aqui, média e covariância, você consegue reconstruir essa curva, né, da distribuição normal. A curva da distribuição normal tem esse formato. E aí, o que você vai fazer é calcular esse vetor aqui. Esse vetor aqui é calculado para cada classe. Eu sei que isso parece um demônio, e realmente parece, talvez até seja, mas ele não é tão difícil de calcular. Basicamente aqui, o que esse vetor vai determinar para a gente é, considerando que a classe quid tem uma distribuição normal de potência e o meu carro está marcado nesse ponto aqui, está aqui, qual a chance dele ser um quid? É isso que a gente está perguntando somente, considerando, é claro, para todos os atributos. E a gente vai escolher o valor que maximizar esse vetor. Isso vai devolver para a gente qual é a classe. A gente tem em seguida uma rede neural. Aqui foi o único caso em que eu peguei um trecho do meu PowerPoint. Até então eu estava só pegando o trecho do TCC, mas eu acho que é melhor pegar o PowerPoint porque aqui tem um desenho que eu produzi que fica mais fácil. Então, o que é uma rede neural? Uma rede neural, ela trabalha com esses círculos aqui,
que são chamados de perceptron. Cada um desses círculos que você vê aqui tem esse nome. Perceptron é uma imitação de como a gente supunha que um neurônio funcionaria. Esse perceptron aqui, ele recebe um vetor que é denominado V, e no seu interior ele vai armazenar um vetor chamado W, que é um vetor de pesos, além de um valor escalar, que é chamado de B, que é o viés. Ele vai armazenar aqui esses dois, e ele vai devolver para a gente um número real, que é produzido como. Então o resultado aqui vai ser o vetor B, viés B, mais essa fórmula. Essa fórmula é então uma somatória. Lembre-se o que eu disse mais cedo, né? Toda somatória é um laço for, em que a gente vai de 0 até n, e a gente vai sempre somar cada peso multiplicado por cada elemento do vetor. Então aqui a gente tem, né, um vetor que é um vetor de atributos, C0, C1, C2 e assim por diante, e um vetor de peso que é um vetor W1, W0, né, W1, W2 e assim por diante, em ambos os casos. Beleza, ele produz isso aqui. A rede neural, ela é no primeiro nível com 100 elementos, no segundo nível com 50 elementos. É óbvio que eu não ia lá no meu TCC meter um negócio com 100 elementos e depois 50, que ia ficar um caos, ninguém ia entender absolutamente nada. Então eu simplesmente dividi por 10 para explicar. 10 e 5 ao invés de 100 e 50. E o que vai acontecer nessa rede neural? Você vai realizar várias passadas de treinamento. Então, cada saída daqui, né, cada valor produzido pela rede neural dessa forma vai ser enviado para os próximos elementos, é isso que essas setinhas indicam. Isso depois vai produzir para a gente um vetor de probabilidades para cada classe. Então a gente vai ter, sei lá, o sapo cururu, que a gente vai chamar de classe 0, né? Vou colocar como K, classe 0, depois o sapo tomato, classe 1, depois o sapo pixie, classe 2, depois o sapo pac-man, classe 3, e que a gente vai ter uma probabilidade 0,7, 0,6, 0,4 e um 0,9. A probabilidade, né, ela é sempre de 0 até 1. Quanto mais perto de 1, maior. Quanto mais perto de 0, menor. E no final, a gente vai sempre devolver o valor que essa rede neural encontrou como sendo maior probabilidade. Nesse caso aqui, ele vai devolver para a gente o nosso K3. Não lembro agora qual classe de sapo eu falei, acho que foi Pac-Man. Então, ele vai devolver como sendo Pac-Man. Agora, a questão é que você monta uma rede neural, ela não vai estar funcionando de cara. Isso nunca vai acontecer. Você vai ter que carregar ela com valores aleatórios, e você vai ter que, em cada passada, primeiro você vai para frente, e depois, isso aqui vai dar errado na primeira passada. Você vai calcular a diferença que deu entre a classe esperada e a classe errada, e na volta você vai atualizar o seu vetor de pesos. A ideia é sempre minimizar, né? Você sempre vai querer minimizar a sua diferença entre a classe real e a classe prevista. No mundo ideal, você vai ter que a classe real é sempre igual à classe prevista. Isso raramente vai acontecer, você sempre vai ter aí uma taxa de erro, mas você vai querer que essa taxa de erro aqui seja a menor possível. Essa é a ideia de uma rede neural. Aqui, se você quiser realmente entender como isso funciona, você vai ter que estudar esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui é uma derivada parcial, e essa derivada parcial aqui, ela está avaliando essa função que foi definida aqui. E isso aqui, basicamente, então, vai visar propagar essa diferença na taxa de variação. A derivada parcial também, assim como uma derivada que a gente viu só em relação a uma única constante, também trabalha com taxa de variação, e já é uma condição um tanto mais avançada, por isso eu não vou abordar muito a fundo aqui. Mas enfim, você vai escolher, claro, o que tem maior probabilidade desse vetor aqui, e vai ter um resultado. Por fim, a gente tem a floresta aleatória. Floresta aleatória é um nome bem curioso, mas não é muito criativo, porque qual que é o plural de árvore? Tá, é árvores, ok, eu entendi isso. Então seria talvez o coletivo de árvore, floresta. Basicamente, uma floresta é um conjunto de árvore. E o que é uma árvore de decisão? Uma árvore de decisão, ela parte aqui de um nó central, e ela vai pesquisar um atributo aleatório, que vai ser pré-definido, mas ele vai ser escolhido de forma aleatória. Então vou colocar aqui C um N,
melhor ainda, CX, né? Ela vai pegar um CX e aí ela vai usar um delimitador. E se o CX for, por exemplo, maior ou igual ao delimitador, você vai para cá. Se for menor, você vai para cá. E depois você vai para o CY e você vai fazer a mesma coisa para cá, assim como também, CY para cá e para cá. E assim você vai então definindo as suas classes. Aqui ao final você pode ter mais uma vez as nossas 4 classes. Vamos colocar aqui classe 1, 2, 3 e 4. Tá. O que esse algoritmo vai fazer? Como que ele vai produzir as árvores? Ele vai escolher então um conjunto de sapos. Ele não vai pegar, se a gente tem por exemplo 100 sapos, ele vai pegar um valor menor, ele vai pegar, sei lá, 20 sapos. E depois ele vai pegar um conjunto de atributos também. Se a gente está trabalhando com 120 atributos, ele vai selecionar para a gente, vamos colocar 30 atributos. Uma vez selecionados, ele vai montar essa árvore. E essa árvore ele vai escolher o valor aqui para usar na separação, de forma que nós tenhamos a maior divisão possível. Então, aqui você vai ter sapos de uma certa classe, certo? E aqui você vai ter de outra classe. E a ideia é segregar esses dois sapos de um lado para o outro o máximo possível entre uma classe e outra. Chama-se o índice, né, de entropia de Gini. Essa aqui é a fórmula da entropia de Gini. E uma forma de entender isso aqui é, se você selecionar 2 itens dentro de um mesmo nó, qual a chance de você ter 2 instâncias sucessivas da mesma classe? O seu objetivo, nesse caso aqui, é minimizar a função da impureza de Gini, que é esse valor. Aí o que você faz? Você vai construir um valor bem grande de árvores. A gente vai chamar aqui um total de árvore, A, e depois cada árvore vai votar. E aí a gente vai computar quantos votos tem a classe 1. Vou imaginar aqui que a classe 1 tenha 4 votos, a classe 2 tenha 4, 5, 6 votos, a classe 3 tenha 2 votos e a classe 4 tenha 3 votos. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui um total de 4 árvores votaram na classe 1, depois um total de 6 árvores votaram na classe 2, um total de 2 árvores votaram na classe 3 e um total de 3 árvores votaram na classe 4. E, sendo um voto, você vai devolver a classe com mais votos. Nesse caso, então, você devolveria a classe 2. Ok, liguei a câmera novamente e agora a gente vai ver a parte prática do TCC, né? A minha implementação. Aqui nós temos aquele materiais e métodos, né? Ele segue aí toda a linguagem que a gente geralmente tem que seguir. Eu mencionei aqui a versão de todas as bibliotecas, bonitinho, mas o que eu apresentei propriamente foi isso aqui. Então, a gente vai fazer a nossa implementação em Python e a gente vai utilizar o Google Colab. O Google Colab, você lembra que eu já tenho experiência com ele? E eu apresentei aqui no canal o vídeo do Randonautica. A gente utilizou o Google Colab. Para a vetorização do áudio, a gente tem que usar o LibRosa, faz ali o processo com M4A, é uma mão na roda para tudo isso aí. A gente tem também o SciPy e a gente tem o NumPy. Ambos aqui trabalham com matrizes, praticamente para isso. Para organizar os dados, a gente trabalha com pandas, dataframe, tudo aquilo. E aprendizado de máquina, claro, a gente já tem tudo pronto lá no Scikit-learn. Então, tudo aquilo que eu apresentei mais cedo, tá, a gente tem aqui floresta aleatória, a gente tem a rede neural. Você não é louco de implementar uma rede neural na mão. Se você quiser, você pode. E se você está estudando a rede neural em si, você deve. Agora, se o seu trabalho é só uma aplicação de rede neural, você vai pegar o modelo de rede neural que já tem pronto. Nesse caso aqui, a do Sklearn. Inclusive, os valores 100 e 50 foram obtidos em parte de literatura, em parte também por tentativa e erro. Agora, de onde veio a base de dados, né? Os sapos que eu usei? Não, eu não saí por aí gravando som de sapo, infelizmente. Na verdade, faz muito tempo que eu não vejo nenhum sapo. A última vez que eu vi foi na casa do meu sogro. Tinha um sapinho dentro ali no banheiro. Eu e minha namorada, a gente tirou o sapinho e soltou ele lá fora. Então aqui você tem a database, né, a Neural Sound, Frogs and Toads Dataset. Isso aqui é uma database que está no Kaggle. Você pode fazer download por aqui, de graça, e você pode trabalhar com ela. Ela tem então sons de 26 sapos e um total ao todo de 1536. Total de gravações. Aqui eu tenho o ID, o nome científico, o nome vulgar, o número de sinais,
e a duração total. Então, aqui nós temos às vezes 177, por exemplo, segundos, num total de 70 sinais. Por exemplo, eu até pensei em fazer um mosaico ali com a foto de cada sapinho, mas ia dar um trabalho do cão e eu não sei se eu vou conseguir terminar até amanhã. Então vou apresentar desse jeito aqui, não vou abrir um por um, mas se você quiser você pode pesquisar e você vai ver cada sapinho. Que basicamente é sapo do mundo todo. Você tem maioria ali, alguns da região aqui da América do Sul e outros também da Europa. Tem alguns sapinhos bem curiosos aqui no meio, esse sapo de vidro é um deles, você vai entender por quê que ele tem esse nome, ele é esse estilo aqui, dependendo da fotografia e dependendo da subespécie também, você consegue ver os órgãos desse sapo por dentro, você vê ali o coração bem pequenininho do sapo. Esse em particular é uma variação que não é tão transparente assim quanto alguns sapos de vidro. A gente tem aqui então, claro, uma série bem grande aqui de sapos, essa ratouro listrada é esse sapinho aqui. Esse sapinho é até bem famoso, eu já vi muita foto desse sapinho aqui no Instagram. Enfim, se você quiser depois você pode dar uma olhada. E esse sapo de panos do México, tenho quase certeza que ele é bem fofinho, sim. Ele é bem fofinho. Claro, eu diria isso de qualquer sapo, mas esse aqui é bem fofinho. Okay. Agora, qual que é o fluxo do meu programa? Aqui a gente tem pseudocódigo. Primeiro, a gente prepara todas as bibliotecas, baixa o Kaggle, baixa o conjunto de dados, extrai. Depois, para cada algoritmo de vetorização e cada arquivo de áudio, a gente vai vetorizar propriamente, vai salvar no data frame. E depois, para cada algoritmo de classificação e para cada data frame, a gente constrói o modelo, separa 30 para teste, 70 para treinamento, igual eu fiz mais cedo. Mais cedo acho que eu mostrei 2/3, aqui eu fiz 30/70. Você treina o modelo, você testa o modelo, faz validação cruzada com 5 repartições, calcula a precisão, acurácia e revocação. E depois você analisa. Aqui a gente tem o nosso arquivo mesmo, né? Programação em Python. Então primeiro, todas as dependências sendo importadas. Aqui é uma declaração de funções, em que nós temos então STFT, MEL, rastreio de altura, chroma e energia. Depois então aqui nós temos a formação dos vetores, né, propriamente dito. Então você vai só chamar cada uma das funções aqui. Em seguida, a classificação aqui vai chamar um dos programas de classificação, uma das rotinas QDA, máquina de vetores de suporte. QDA é o discriminante quadrado. Depois a gente tem floresta aleatória, Perceptron, Naive Vice, e depois o K-vizinhos mais próximos. Vai, a partir disso aqui, usar conjunto de treinamento, teste, x e y. Vai então fazer o treinamento, vai avaliar o modelo, vai avaliar, vai calcular a precisão, recal, acurácia, vai calcular a média entre as classes e vai retornar os resultados. Nós temos aqui também a utilização de cross-validation, aqui você vê igual a 5, então a gente vai trabalhar com 5 subsets para fazer então a avaliação com a média geral. Nós temos aqui então depois a impressão dessas tabelinhas aqui de resultado. Antes da gente seguir para os resultados, eu tenho que falar um pouquinho das métricas de avaliação. Essas métricas estão sustentadas no que a gente chama de matriz de confusão. Para uma classificação multiclasse, que é o que a gente está fazendo aqui, 26 sapos, a gente tem uma matriz 26 por 26, que é óbvio, que aqui eu fiz só menor, para ficar mais fácil, 4 por 4. A gente, claro, quer verdadeiro ou positivo, e a gente tem 3 outros tipos de erros. A gente tem, melhor, 2 tipos de erros. A gente vai ter o verdadeiro ou negativo, que é, você disse que não é daquela classe, beleza, não tem problema nenhum, ambos estão certos. A gente vai ter o falso negativo, que é, você disse que não era da classe B, mas era da classe B. E a gente vai ter o falso positivo. Você disse que era da classe B, mas era de outra coisa. Então ambos aqui são erros diferentes e cada uma das métricas que a gente está trabalhando, aqui tem a definição matemática, ela vai lidar com uma dessas 4 variações que eu coloquei na tabela, na matriz de confusão. A acurácia, a gente vai dividir o verdadeiro positivo pela soma geral, depois a precisão é o verdadeiro positivo pelos valores que foram positivos, verdadeiros e falsos, e a revocação é o verdadeiro positivo dividido aqui pelo total de verdadeiros positivos e o total de falsos negativos. Aqui a revocação trabalha com a capacidade de identificar a ocorrência de cada classe. Aqui a precisão é de identificar cada classe corretamente e a acurácia
é uma métrica bem simples, mas que despreza, por exemplo, o balanceamento das classes. Então se tem uma taxa de sucesso maior com uma espécie específica de sapo. É um exemplo aqui de como que a acurácia vai falhar. E aqui, claro, a gente tem os resultados. Para a métrica de precisão, nós temos depois para a métrica de acurácia e para a métrica de revocação. Mas vamos lá, para a precisão, a gente vai verificar que o QDA deu uma precisão de 93% para mel, o SVM deu de 92%, o KNN de 84%, o Perceptron de 93%, o Base de 87% e a Floresta Aleatória de 98%. Altura e energia não foram bons, Chroma foi mediano, STFT foi bom, inclusive dando 98% para Perceptron, 98% para Floresta. Isso se repete mais ou menos em acurácia e revocação. Como elas são bastante semelhantes, a maior diferença vai ser de 0,02, se eu não me engano, eu decidi simplesmente utilizar a menor das métricas, ou seja, o pior valor que a gente obteve aqui nessa escala. E eu separei entre ruim, menor que 50%, 0,50%, 50%, regular, menor que 80%, bom, até 90%, muito bom, até 95% e excepcional, maior que 95%. Resultado, floresta aleatória com mel, nós tivemos 0,98%, 98% na pior métrica. E também aqui na transformada curta de Fourier, nós tivemos bons resultados, mas Perceptron e floresta aleatória deu também 98%. Então, MFCC e STFT são os algoritmos que você tem que prestar atenção, porque eles dão os melhores resultados em qualquer modelo de aprendizado de máquina. Então, a nossa pesquisa ela foi teve um resultado muito mais voltado para vetorização do que propriamente para modelo, porque os melhores algoritmos de vetorização foram melhores em todos os modelos, ao passo que os melhores modelos, por exemplo, o Floresta, deram resultados medíocres, com altura e com energia. Então também a gente tem a métrica de Chroma, que é um resultado intermediário, e a gente tem altura e energia, que são resultados ruins. Eu falei aqui, essa parte aqui já foi explicada, que é a variação horizontal versus variação vertical. Então, a gente conclui que dessas 30 estratégias exploradas, o MEL e a transformada curta de Fourier têm ótimos resultados, mas que os melhores, os excepcionais, são, no caso da MFCC, floresta aleatória, e no caso da transformada curta de Fourier, floresta aleatória e Perceptron. A gente tem algumas limitações, que é a questão de que os nossos dados eram bastante abrangentes. Isso nem sempre é bom, porque às vezes você está trabalhando com sapos que são muito próximos evolutivamente. Aqui a gente está trabalhando com sapos com, às vezes, centenas de milhões de anos de divergência evolutiva entre o último ancestral comum. Então a vocalização deles vai ser realmente bastante diferente. Mas às vezes você está pesquisando sapos numa região, sei lá, na Austrália, em que aqueles sapos têm uma divergência muito mais recente, em que então você vai ter sons mais semelhantes. Então a gente não tem um dataset tão parecido assim para fazer um teste. A gente tem aqui também uma limitação em fluxo de dados. Seria interessante também explorar problemas em que você vai estar entrando o som de sapo o tempo todo e você tem que classificar num tempo muito curto para já receber o próximo sapo, sem que você tenha ali uma acumulação de sapos para serem processados. Aqui não. Aqui você tem ali os seus 1.500 sapos, você tem todo o tempo do mundo para processar. O que eu mostrei aqui já é execução. Mas se você der um play lá em cima e se tiver tudo certo, porque isso aí já faz um tempinho e talvez você vai ter que mexer com as bibliotecas, né, caso elas nas versões atuais não mais funcionem, ele vai executar. Você vai ver que alguns demoram até bastante, especialmente porque aqui ele está tendo que primeiro vetorizar e depois calcular. Então isso seria interessante de trabalhar numa implementação futura. E aqui, claro, tem o que a gente pode fazer mais adiante, que são testes com dados mais refinados, que são testes com fluxo de dados maior, que são testes com sistemas embarcados. Então aqui a gente pode tentar minimizar a necessidade de você extrair arquivos de forma periódica. E você pode combinar esses sistemas embarcados para vetorizar e classificar no local, talvez. E também a elaboração de outras etapas. Então, captação, transmissão, todas as outras técnicas que esse estudo não abordou. Então, essas são as conclusões aqui. Nós temos a transformada de Fourier de curto termo e o Cepstron de frequência MEL como ótimos algoritmos de vetorização e com resultados excepcionais com Perceptron multicamadas e floresta aleatória. E esses são caminhos promissores para você identificar sons de anúrios.
Aqui eu termino o meu TCC com a minha lista de referências, com toda a minha bibliografia, que eu também fiz de forma automática no Word. Eu não sou nem louco de produzir isso na mão, isso aqui foi produzido já utilizando um template, em que eu só inseria aqui algumas informações e ele já gerava para mim a referência BNT. Eu pretendo seguir para o mestrado e pretendo trabalhar aqui com os possíveis avanços dessa pesquisa. Valeu para você que assistiu esse vídeo, espero que você tenha gostado. Eu no começo falei a respeito de um projeto que eu estava cogitando em fazer. Eu ainda tenho que desenvolver um pouco mais essa ideia. Tem a ver com voltar com os cursos aqui do canal, mas eles já vão ser voltados para áreas mais acadêmicas. Então vão ser de início uma coisa menos de hobby e mais uma coisa para ajudar a galera que vai entrar na faculdade. De início eu pensei em cálculo 1, uma matéria que nessa altura do campeonato eu já domino bastante. Talvez eu possa ajudar a galera que vai entrar na faculdade ano que vem e que vai começar a fazer cálculo 1. Talvez, não garanto, se tudo der certo, você pode aí revisar cálculo 1 comigo. Nesse caso, eu já adianto que o curso vai ser gratuito aqui no YouTube. Os membros vão ter a possibilidade, eu ainda estou pensando como, de assistir com antecedência, talvez de assistir todo o curso de uma vez, ao invés de assistir semanalmente. Eu tenho que pensar, mas eu prometo para vocês que o conteúdo das aulas, as videoaulas e também a apostila e também as notas de aula que eu vou produzir com o tablet, e eu vou ter que aprender com os erros desse vídeo para melhorar, vão ser totalmente gratuitos. Não vai estar atrás de paywall. Se existir paywall, vai ser para receber o conteúdo antes e não para ter acesso ao conteúdo para sempre. Você vai ter acesso ao conteúdo de forma permanente e de forma gratuita. Espero que você tenha curtido. Pode dar qualquer feedback aí a respeito dessa aula que eu apresentei. A primeira metade foi mais matemática, a segunda foi mais intuitiva. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns aí pelo dia do sapo. E a gente fala de sapo outra vez no próximo 4 de dezembro.